Se você assistiu o filme do Michael Jackson em 2026, você com certeza deve ter visto o quão cruel, maldoso e até mesmo uma pessoa ruim mesmo é o Joey Jackson, que no caso é o pai do Michael Jackson, ali retratado no filme. E não só isso, como também eu tenho a proposta de te ensinar nesse vídeo aqui que você vai ver agora, quais são essas características do Joey Jackson que faz ele se tornar essa pessoa ruim, como evitá-lo. Ou seja, se você tem uma pessoa que é parecida com o Joey Jackson, ou até mesmo você talvez nem tenha consciência, mas convive com uma pessoa assim, que não valoriza o seu talento, que não te valoriza como pessoa, que só quer coisa de você, mas nunca você pode esperar nada em troca dela, desde carinho, afeto, não importa. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por meio do livro A Arte da Sedução, do Robert Greene, quais são ali as principais características do Joey Jackson que faz ele se tornar essa pessoa terrível mesmo, essa pessoa que ninguém quer ter por perto, mas ainda assim ele consegue ali atrapalhar, no caso, né, você vai ver no filme, que retrata ali a biografia do Michael Jackson, querendo ou não, como que a presença do Joey Jackson atrapalhou a vida do Michael Jackson, certo? Aí você vai falar, claro que ele atrapalhou, ele era o pai dele e tudo mais, beleza. Mas ainda assim tem como você lidar com esse tipo de pessoa e eu vou pegar o livro A Arte da Sedução do Robert Greene para te ajudar a entender isso, combinado? Então, atualmente essa biografia do Michael Jackson em filme já superou inclusive a do Queen, lá em 2018, superando ali mais ou menos uns 911 milhões de dólares em venda de bilheteria. Então, eu vou pegar esse filme, que foi um dos maiores sucessos desse ano de 2006, em que eu gravo esse vídeo, para tirar lições importantíssimas ali de relacionamentos, de como lidar com pessoas no geral, seja no âmbito amoroso ou não, beleza? Então, eu acredito que esse vídeo aqui vai agregar muito valor na sua vida, principalmente se você já conhece ali mais ou menos a história do Michael Jackson, assistiu o filme, recomendo que assista, caso já esteja disponível ali nos streamings, porque você, a partir do que eu falar aqui, você vai entender muita coisa que talvez você não entendia de relação interpessoal. Lembrando, né? Estou usando aqui o livro A Arte da Sedução do Robert Greene para te explicar tudo isso. Então, eu vou separar esses 4 sinais de uma pessoa tóxica para você aprender de uma vez por todas. Então, vamos lá. No livro do Robert Greene, você vai ver que existe ali a figura do antissedutor. E eu vou pegar a própria frase do Robert Greene para explicar o que é o antissedutor. Abre aspas. Os sedutores, eles atraem pela atenção focalizada. Os antissedutores são o oposto. Inseguros, absortos em seus próprios problemas e incapazes de compreender a psicologia do outro. Eles literalmente repelem, fecha aspas. Então, essa frase do Robert Greene ali no livro Arte da Sedução meio que elucida de uma forma bem simples o que é um sedutor, uma pessoa que seduz e atrai as pessoas e mantém elas na sua vida, e o que seria a figura de um antissedutor. Então, não é questão de inteligência ou beleza até quando se trata de sedução. Às vezes é, por exemplo, uma insegurança que a pessoa tem que torna ela uma pessoa não atraente. Às vezes é o fato dela ser extremamente egoísta que faz ela ser uma pessoa não atraente. Nem tudo na sedução, ou melhor, praticamente a maioria das coisas não é sobre só a estética, a beleza física, e sim como você como pessoa se comporta em relação a outra pessoa e como que acontece essa interação e principalmente qual é a percepção de valor que você traz quando você tem essas interações, por exemplo. Entendido agora um pouco melhor essa figura do que é um antissedutor, que é os 4 sinais que eu vou pegar, é a partir da figura do antissedutor citada no livro, eu vou te explicar agora 4 sinais vistos no próprio Joey Jackson. Sendo eles, o primeiro é que você percebe que ele é um tanto bruto, ele é um antissedutor bruto. O que é o antissedutor bruto? Ele é basicamente caracterizado pela sua impaciência e a sua agressão, vamos dizer assim, a sua forma agressiva de lidar com a vida e tudo mais. Então, por exemplo, o bruto, ele não tem, por exemplo, paciência para esperar o processo acontecer. Ele está sempre preocupado com o seu próprio prazer em controlar as coisas. E como que a gente percebe isso na figura do Joey Jackson? Ele queria resultados rápidos a todo momento, então dinheiro e fama. Ele queria, quando ele era contrariado, ele reagia com agressão física e emocional. Então, pô, lembrando ali do filme do Michael Jackson, você vai ver isso principalmente quando ele decidiu ali fazer a turnê da vitória, né, o Tour Victory, do Michael Jackson com os irmãos, sendo que o Michael Jackson ali tinha acabado de lançar o Thriller, estava querendo seguir a sua própria carreira, então o Michael Jackson vai lá e no filme, né, que retrata basicamente algo que aconteceu na vida do próprio Michael Jackson com o pai. Ele vai lá e fala, não, pai, eu preciso pensar, né, eu não sei se eu quero. E, pô, quando o Joey foi contrariado no filme, a gente vê a sincera reação dele, que é tipo, como assim, cara? Aqui é família, nós somos uma família, como assim você tá me contrariando?
Isso não pode acontecer. Então, o Joey Jackson, ele é uma pessoa extremamente ali impaciente quando se trata de resultados. Então, por exemplo, se justifica até a maneira como ele tratava os filhos quando mais novos, em relação a quando eles ensaiavam e estavam prestes a fazer um show e ele até mesmo agredia eles para justamente eles melhorarem ali mais rapidamente. Isso demonstra um pouco desse traço antissedutor dele, que ninguém gosta de estar com alguém assim, apesar de estarem ali, infelizmente, sob a influência dele. Você percebe, nesse caso aí que eu citei do filme também, que é mostrado no filme, o lance da turnê Victory, dos irmãos Kill, querendo ou não, a família toda ali aliciou o Michael Jackson a participar dessa tour. Então você percebe tudo isso traço de uma pessoa antissedutora bruta. E o Joey Jackson tem um desses traços. O segundo traço é o do antissedutor reator. Como que a gente percebe isso? O antissedutor reator, ele tem praticamente um ego de vidro. Ou seja, os reatores, eles estão totalmente sensíveis aos seus próprios egos. Eles analisam, por exemplo, cada palavra, cada coisa que você faz ali em relação a ele como uma ofensa, quando é contrariado a ele ou quando não é do jeito que ele quer. Então, um exemplo que eu separei aqui é que o Joe ele não suportava, por exemplo, que o Michael Jackson brilhasse mais do que até mesmo ele. Não só mais do que os seus irmãos, como até mesmo mais que ele. E esse ego frágil dele fazia ele atacar, criticar e humilhar o filho constantemente. Bom, esses exemplos são inúmeros, né? Então, você vai ver ali no começo do filme que o Michael tá ali criancinha. O Michael tinha ali os seus próprios desejos, as suas próprias vontades de fazer alguma coisa. E o pai, percebendo todo o talento que ele tinha e tudo mais, não deixava ele ser uma pessoa humana. Ele ia lá e intervia dizendo que ele tinha que ser mais responsável, tinha que cuidar daquela carreira que ele estava tendo, da oportunidade de ouro que ele estava tendo, enquanto que o próprio Michael, tadinho, ele queria às vezes ali criança brincar, ser uma criança de fato. Só que, por exemplo, quando o Michael trazia essa necessidade interna dele, por ele ser um dos integrantes que mais brilhavam ali na banda, você vai perceber que o Joey Jackson ficava enfurecido, tipo, como assim você quer fazer alguma outra coisa que não seja o que eu quero? Não, você tem que ensaiar, você tem que fazer o que eu quero, senão eu vou ficar puto com você, ou seja, ego de vidro. Tudo aquilo que circunda a vida do Joey, incluindo seus filhos, se sai dos trilhos, né, daquilo que ele tem controle, isso é até mesmo um ataque ao ego dele. Outra coisa que aconteceu no filme que é bem direta essa questão de ego de vidro, é quando você for ver o filme, ou lembrar, né, dessa cena do filme, se você já assistiu, do momento em que o Michael Jackson demitiu ele como seu empresário ali, né, que é até uma cena que no filme aparece o Joey recebendo fax e ficando até um pouco assustado com a situação, né, que ele foi demitido do controle da carreira do próprio filho. Você vai ver que ele foi lá, ele não pensou assim, nossa, o que eu fiz de errado, né? Será o que eu posso fazer para melhorar como um pai? Como uma pessoa com um ego ali normal, né? Claro, todo mundo tem o seu ego, todo mundo quer se sentir importante, né? Até se você pegar o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, todo mundo ali quer se sentir importante, reconhecido, né? Não ser inferior a alguém, mas nesse caso do Joey Jackson, você percebe que é demais isso, quando ele não cogita que ele errou, não só como empresário, mas como pai. Mas ele vai lá, cobra o filho em casa, dizendo que ele fez uma escolha ridícula de ter demitido ele, que ele não ia viver sem o pai como empresário. Vimos que isso não aconteceu na vida real e nem no filme, naturalmente. Então, isso é uma demonstração ali que qualquer coisa que vai contra o ego do Joey Jackson, ele reage de uma maneira extremamente reativa. Então, isso é mais uma característica de antissedutor que você pode notar ali, não só no personagem, como de fato no Joey Jackson da vida real. Caso eu não tenha me apresentado, como foi o caso desse vídeo, prazer, meu nome é Carlos, e o meu intuito aqui na Our Books é estimular você que não conhece livros técnicos como esse do Robert Greene, Arte da Sedução. Inclusive, ó, esse daqui é o Robert Greene, que tá na tela ali juntos na capa dessa foto aqui, e do lado é o livro que eu tô citando, pra você ter noção do que eu tô falando. Eu estimulo você a ler livros como este, visando não só melhorar ali uma questão pessoal sua, como melhorar como um indivíduo abrangente, trazendo isso para as outras pessoas também. Então, eu acredito que lendo livros como esse, de um livro de relacionamento, você vai trazer mais valor para a vida das pessoas e as pessoas vão gostar de ter você ao seu lado. Então, não são livros que apenas melhoram a você mesmo, né, a sua pessoa, mas são livros que agregam valor no geral, na sua vida como um todo e na vida das outras pessoas. Então, são livros de finança, de produtividade, de autoajuda, livros de relacionamento, como esse que eu estou citando aqui nesse vídeo. Tudo isso eu cito aqui no canal. Então,
Se você tem interesse em continuar se aprofundando em mais livros como esse, livros técnicos que te ajudam a melhorar como pessoa, eu te convido não só a se inscrever no canal, mas dá uma olhada nesse material também que eu fiz, que se chama de Inesquecível, de Invisível a Inesquecível. Qual que é o intuito dele? Eu pego ali pessoas mais velhas, mas não se limita a essas pessoas, porém eu estou focando mais nesse público, pessoas ali que estão na terceira idade ou indo para a terceira idade, ou seja, tem filhos ou realmente é uma pessoa mais velha no geral, tem bastante experiência e tá fazendo a mesma coisa que o Joe Jackson, não tá conseguindo seduzir as pessoas se afastam de você, te deixam sozinha, ou você tem uma mensagem importante para passar para alguém, porém você não consegue expor as suas ideias adiante porque as pessoas te ignoram, elas não querem te ouvir. Os mais jovens odeiam estar na sua presença porque você não sabe se comunicar com eles. Se você percebeu que tudo isso acontece com você e você está afastando pessoas na sua vida, principalmente ali na terceira idade, tá ficando mais velho e tá ficando pior isso, você tá ficando sozinho, esse material que eu fiz, baseado nas dicas do Robert Greene, vai te ajudar para você não se tornar um Joey Jackson da vida, beleza? Então, eu prometo basicamente a te ensinar a ser uma pessoa mais atraente, uma pessoa que evita de repelir as pessoas, que faz as pessoas quererem estar perto de você, para você parar de se sabotar, para você se reposicionar socialmente, porque querendo ou não, conforme a gente vai ficando mais velho, o seu ciclo de amigos e relacionamentos mudam, né? Então, naturalmente, por exemplo, eu tenho 23 atualmente, eu tenho certeza que daqui a 10 anos meus ciclos de amigos são outros, quando eu tiver com 40 vai ser outro, 50, outro tipo de amizades, algumas pessoas ficam, outras vão, mas eu sei graças ao livro do Robert Greene e de outros livros de comunicação, nesse material que eu citei também, eu cito o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu sei exatamente quais pessoas eu devo manter, como e principalmente por que eu deveria manter algumas pessoas na minha vida, para não ficar justamente ali sozinho, para ter um ciclo social que, querendo ou não, faz falta, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho e percebe que a gente não tem aquela disposição de quando a gente estava na época da escola ou da faculdade de fazer vários amigos ali ao mesmo tempo, beleza? Então, se você não só quer isso, como também criar respeito e presença na vida das pessoas, dá uma olhada nesse material que eu vou deixar no link aqui da descrição, tanto na descrição quanto nos comentários, que você já vai ter acesso a esse material. Você vai ver uma aula minha te explicando como eu vou te ajudar. Então, dá uma olhada lá, te espero nesse material que com certeza vai te agregar muito, principalmente se você está ali na melhor idade, né? Mas não se limita apenas à melhor idade, tá bom? Então vamos lá. Terceiro sinal que a gente identifica também no Joey Jackson ali, baseado no livro do Robert Greene, é a insegurança, que é basicamente a raiz da toxicidade dele, querendo ou não. Então, como que a gente percebe isso? A gente vê a todo momento que ele tá querendo diminuir os outros, perdão, a necessidade de diminuir os outros vem da incapacidade de se amar. Eu anotei isso e agora eu lembrei desse primeiro fato para você entender a insegurança. Quando a gente não gosta da gente mesmo, a gente tem ali uma certa insegurança nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias conquistas, no jeito como a gente está levando a vida, a gente não consegue amar os outros, né? É até uma frase ali que você vai ver bíblica, né? Querendo ou não. Primeiro, você deve amar a si mesmo, assim como você ama os outros, né? Então, ame-te a ti mesmo como você ama a Deus, assim por diante. É até algo bíblico, querendo ou não. Não sou o cara mais religioso do mundo, mas é um ensinamento básico ali dos ensinamentos de Jesus, né? Que é você amar a si mesmo, assim como você deveria amar os outros também. Porque a partir do momento que você ama a si mesmo, você tem a capacidade, a autoestima e tudo que você precisa para justamente ir lá e amar uma outra pessoa. Mas o contrário não é verdadeiro. Se você valoriza mais o outro do que a si mesmo, isso na verdade é carência, é insegurança, e você não tem como dar aquilo que você não tem, beleza? Então, sendo isso um fato, a gente vai ver que o Joey Jackson, ele tentou praticamente ali cobrir esses vazios de autoestima, de falta de talento, de tudo, né? Baseado no controle que tinha nos seus filhos, que eram as pessoas que tinham algum tipo de valor para oferecer para a sociedade. Então, na figura ali, por exemplo, do Michael Jackson, ou dos outros irmãos, do Marlon, não importa. Ele entendia que as pessoas, por gostarem dos seus filhos, por quererem contratar os seus filhos para show, por idolatrar os seus filhos, ele de alguma forma cobriu o vazio interior dele, que era das pessoas não amarem ele, não quererem ele propriamente dito. Então, eu identificando isso por meio do livro do Robert Greene, eu consigo entender que uma das coisas que faz ele se tornar uma pessoa insegura e antissedutora é um pouco dessa carência interna de querer ser alguém que ele não pode ser. E por conta disso, ele vai reagir ali no seu âmbito mais social dessa maneira, de uma maneira insegura, buscando controle em cima daquelas pessoas mais fracas que têm algum valor para agregar. Nesse caso, o filho dele, né, no caso. E tudo isso, querendo ou não, é por conta do ego, é um ego frágil.
Ele não consegue suportar a ideia de que alguém é melhor do que ele, incluindo seus filhos. Então, ele aproveita ali dos seus filhos para ter algum tipo de afago no seu próprio ego. Ah, eu sou o pai do Michael Jackson, então eu que na verdade sou o cara brabo. E, velho, qualquer entrevista que você vê ele falando vai ser mais ou menos essa pegada. Deixa eu ver se eu vou lembrar uma de cabeça. Teve uma entrevista que ele deu, acho que isso já após a morte do filho dele e tudo mais, do Michael Jackson, no caso, que ele pegou e foi questionado, tipo, pô, você não era um pai meio bruto, um pai meio agressivo com seus filhos, principalmente ali com o Michael Jackson? E, tipo, ele fica muito bravo na entrevista, ele fala, não, eu não vou dar entrevista se você for fazer essas perguntas, eu quero que você fale de mim. Outra coisa que aconteceu também na vida do Joey Jackson, assim que o Michael morreu, a primeira coisa que ele fez foi divulgar a gravadora dele, a gravadora nova que ele acabou de abrir ali, ele quis divulgar justo no dia da morte do filho. Ou seja, é um cara que tem um problema de ego muito grande. E isso é insegurança, tudo isso que eu acabei de falar aqui. Você vai percebendo isso nas entrevistas, no jeito como ele fala do filho, no jeito como ele fala de si mesmo, das suas conquistas, etc. E por isso, o quarto sinal de uma pessoa tóxica é que ela, querendo ou não, ela é presa nos seus próprios pensamentos, ela é absorta nos seus próprios pensamentos. O que é isso? Basicamente, o antissedutor, de acordo com Robert Greene, ele é incapaz de enxergar a individualidade do outro. Ele projeta os seus próprios sonhos frustrados nas pessoas ao seu redor. Ou seja, o Joey Jackson, ele projetou, igual eu mais ou menos citei ali nos exemplos anteriores, ele projetou os seus sonhos de músico, ou seus sonhos individuais ali, nos filhos. Tudo era sobre ele. Quanto mais você pensa em si mesmo e o outro, e você não se importa com o outro, basicamente você tem ali a receita perfeita para fracassar socialmente falando, beleza? Então, esses sinais, basicamente, você tem que, primeiro, identificar se você tem esses sinais. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Um pouco desses 4 sinais do Joe Jackson. Não exagerado igual a ele, mas temos, porque o próprio Robert Greene vai dizer no livro que é a nossa função também não só identificar nossa personalidade sedutora, como também os nossos traços antissedutores para a gente se tornar um sedutor mais completo, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que seduz as outras. Então, um desses quatro problemas a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Agora, uns para mais, outros para menos. No caso do Joey Jackson, todos para mais, que esse que é o problema dele. Então, a primeira coisa que eu prometi nesse vídeo é como evitar esse tipo de pessoa. E agora eu vou responder isso da seguinte maneira. A regra de ouro para você evitar esse tipo de pessoa é você se afastar dela. Ah, Carlos, mas eu quero mudar muito essa pessoa. Ela é meu pai, ela é meu cônjuge, ela é meu filho. Não, você não vai mudar as pessoas. Desiste. Esse ímpeto seu de mudar, ele acaba vindo de uma falsa expectativa de que você tem algum controle sobre a pessoa, que é justamente o quê? Um traço antissedutor. Você não é uma pessoa que vai controlar as outras. Você vai seduzir, você vai expor a sua mensagem, ou você vai influenciar pessoas que estão suscetíveis a você. Você tem um tipo de controle, querendo ou não. E no caso do antissedutor, se você identifica um antissedutor na sua vida, você não pode tentar mudar ele, você tem que se afastar dele. E isso é uma dica não minha, do Robert Greene mesmo. Então, olha o que o Robert Greene vai falar, por exemplo, ó, abre aspas. Você não pode curar a insegurança de um antissedutor. A única defesa real é identificar os sinais cedo e cortar o contato emocional, fecha aspas. Então, muitas pessoas tentam consertar, querendo ou não, o antissedutor e não vai dar. Acham que se fizessem o suficiente ele vai mudar. Não, a pessoa não vai mudar. E você não é responsável também por curar ninguém, isso é importante. Você é responsável por proteger primeiro a si mesmo e, eventualmente, se relacionar e ajudar outras pessoas. Mas primeiro você tem que se proteger. Que aí é aquele ensinamento que é clássico ali da Bíblia, né? Que Jesus ensina, que você primeiro tem que amar a si mesmo. E aí, a partir de amar a si mesmo, você pode amar os outros também, e até mesmo a Deus, né? Lembrando, eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, tá? Muito pelo contrário, porém, no caso ali do ensinamento bíblico, né? Que acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviram falar, muito do poder ali de persuasão que Jesus tem com as palavras vem também dele, querendo ou não, entender essas nuances de sedução que o Robert Greene fala. Lembrando também que o Robert Greene não cita religião no livro dele, beleza? Tô só aqui pegando um repertório pessoal meu para te explicar algo que talvez você não tá entendendo somente citando o livro, né? Então vamos lá. Basicamente, então, você tem que entender e pôr na sua cabeça que é o seguinte: eu não mudo a pessoa, eu mudo a mim mesmo, sendo necessário até mesmo eu me afastar dessa pessoa, para daí sim eu ter algum impacto sedutor. Então, na prática agora, pegando um exemplo seu cotidiano, que com certeza deve passar por isso. Carlos, o meu pai não muda, ele é uma pessoa extremamente arrogante, chata,
eu tento aconselhar ele a ir para um caminho e ele vai por outro. Muito simples, não dê mais caminhos, não dê conselhos para ele. Primeiro porque o seu pai, ele tem uma função hierárquica de ver você de cima para baixo. Se ele te vê de cima para baixo, você não tem ali barganha nenhuma para aconselhar ele. Diferente, por exemplo, de, sei lá, da sua avó aconselhar o seu pai ou do seu pai se aconselhar com algum irmão. E outros, tudo depende da percepção que essa pessoa que você está tentando persuadir tem de outras, das pessoas que estão, entre aspas, superiores a ela, né? Porque tem pessoas que são arrogantes no nível do Joey Jackson que não vai ouvir ninguém. Mas, em geral, você não vai mudar a pessoa se ela, por exemplo, te ver de cima para baixo. Então, beleza. Carlos, o meu filho não escuta meus conselhos, etc. Aí, pode ser que você seja um antissedutor. De repente, você tá sendo aquela pessoa que não tá se importando com a psicologia do outro, incluindo do seu filho. Você só fala de si mesmo, você tem o ego frágil, você que tem os problemas pessoais que na hora de se comunicar, você não tem ali a força necessária para persuadir. Não por falta de vontade, mas por falta de estratégia, por falta de entender ali até os próprios conceitos do Robert Greene. Você é um antissedutor. Carlos, eu tenho amigos que eles não me escutam. Também é a mesma coisa, às vezes você está querendo impor a sua ideia em cima da ideia dos outros, fazendo com que os outros te vejam como uma pessoa moralista, um antissedutor também. Uma pessoa que quer mais impor as suas próprias ideias do que entender a outra pessoa, de fato. Isso gera repulsa também. E assim por diante. Outra coisa que é importante você lembrar do antissedutor, né, que eu citei aqui, mas eu não aprofundei, é que ele é uma pessoa que vai te seduzir no começo, e o problema do antissedutor não é que ele necessariamente todo mundo não vai querer estar ao lado dele. Algumas pessoas vão estar do lado dele de forma até bem engajada. Dito isso, cônjuge, querendo ou não, pais, exemplos de pais e filhos, ou até mesmo pessoas, parentes mesmo, ou até amigos muito próximos, que você tem uma relação de dependência muito grande. Só que isso não impede eles de serem antissedutor, muito pelo contrário, até ajuda. Porque o antissedutor, uma vez que ele entrou na sua vida, é difícil de sair da vida dele. Porque tudo que acontecer de errado, ele vai culpar você. Tudo que der, ele vai jogar pra cima de você. E isso, na verdade, é um sinal que ele é um antissedutor. É a dificuldade também de você se desvincular emocionalmente. Portanto, por exemplo, no caso do Michael Jackson, o que ele poderia fazer para se livrar do pai? Ele deveria se afastar, como de fato ele fez ali. Acho que, se eu não me engano, na história do Michael Jackson, esse grande ponto ali de mudança maior foi lá em 1988, quando ele decidiu fazer a primeira turnê solo, que ele lançou o álbum Bad, que ele, acho que, se eu não me engano, até começou a morar sozinho lá em Neverland. Foi mais ou menos também na época ali do álbum Bad, em 1988, que ele pegou e se desvinculou bem mais. Óbvio que ele ainda, se você for ver, ele era bem ali colado com a família, inclusive, querendo ou não, com o próprio pai, com a mãe. Então não foi um desvinculamento 100%, e até naturalmente é difícil de fazer isso, é normal. Querendo ou não, é o pai, a mãe e os irmãos. E uma pessoa sozinha igual o Michael é difícil, né? Isso, querendo ou não, acontecer dele ter tido essa possibilidade de se desvincular 100% dos pais, dos irmãos, das pessoas tóxicas da vida dele. Mas ele se desvinculou em algum nível, nem que seja pelo menos geograficamente falando. Ele se mudou da casa dos pais quando ele estava ali no limite dele. Então, se até o próprio Michael Jackson, de alguma forma, ele se afastou, ele começou a ter mais personalidade e viver sozinho, por que você não faria isso com as pessoas que você precisa, entendeu? Então, não importa. Se você identificar que ela é antissedutora, primeiro, identifica. Segundo, entenda que vai ser difícil desvincular dela, tá tudo bem, é normal isso. Terceiro, tome a atitude drástica de afastar essa pessoa de você. Deixa ela lá com as ideias dela, com as loucuras dela, com os maneirismos dela, não importa. O importante é que você coloque a sua cabeça no lugar, combinado? Então, se você identificou alguém assim, beleza, você não tá sozinho. As pessoas crescem realmente perto ali ao lado de antissedutores e internalizam até mesmo padrões de um antissedutor. Então, a agressividade, se você normaliza ela, ela acaba se tornando o seu jeito de lidar com as coisas também. Isso é um perigo do caramba. E basicamente você pode aprender a atrair pessoas boas, mudar e atrair pessoas boas ao invés de repelir também, igual por exemplo, no caso do seu pai, não sei, quem que é o antissedutor da sua família. Então, pensa nisso. Como que você pode se afastar de uma pessoa que você identificou que é uma antissedutora? Pega as dicas que eu falei, toma essa coragem, e eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar quando você se afastar de um antissedutor. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você assistir também, é um vídeo do Michael Jackson, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito mais de sedução do Robert Greene. Se inscreve aí, dá um like e te vejo no próximo vídeo.